A Amazônia pega fogo. Criminosos destroem mais de 2.000 hectares de floresta por dia, uma área 6 vezes maior que o Central Park de Nova York. Onde que tem aldeia, sou o único que está em pé, mas o resto que está lá por trás é tudo derrubado. Especuladores expulsam povos inteiros de suas florestas, onde o Estado de Direito capitula, resta só a lei da selva. Estes caras são super bem conectados e podem ser muito perigosos. Temos que ter mais cuidado. Pastagens ilegais são a causa principal da destruição da floresta. Aqui se cria gado para produzir carne e couro. Esses produtos acabam entrando para o mercado global através de cadeias de fornecimento ramificadas. Seguimos os rastros dessas mercadorias ilegais desde a floresta amazônica no Brasil até a Alemanha, onde conversamos com políticos e empresários. Encontramos ambientalistas, jornalistas e comerciantes duvidosos na Amazônia. Durante a pesquisa, enfrentamos obstáculos, mas nossa suspeita se confirmava. A de que produtos originários de áreas de desmatamento viram acessórios nos carros de luxo alemães. Centro de Exposições em Munique. Todos os anos, em setembro, acontece aqui a IAA Mobility, a maior feira automobilística do mundo. E é também aqui onde se inicia nossa investigação sobre o envolvimento do setor automotivo nos crimes ambientais na Amazônia. Por toda parte, se promove a mobilidade eletrônica e a proteção climática. A indústria de automóveis descobriu o conceito de sustentabilidade. Mas para os visitantes da feira, o tema parece irrelevante. Você se preocupa com a sustentabilidade e os recursos utilizados? Na verdade não. Não é tão importante? Os recursos precisam vir de algum lugar. E afinal, o que é sustentável? Empresários alemães do setor parecem ter a mesma opinião, pois a proteção ambiental tem seu preço e a pressão competitiva da China aumenta. Resultado, só 1/3 dos empresários questionam os riscos ambientais. Essa foi a preocupante conclusão de um estudo feito por consultores internacionais. É um tema que se discute. Poderia ter mais atenção? Sim, uma vez que inclui capital. Mas é preciso decidir onde investir. Recebemos informações de que as montadoras alemãs não se interessam em saber de onde vem o couro legítimo que usam para carros de luxo. A primeira etapa da investigação nos leva à costa leste dos Estados Unidos. Aqui nos encontramos com Alexander von Bismarck. Ele se destaca na luta contra o desmatamento ilegal e tem informações importantes. Marcamos em seu lugar favorito, o Rock Creek Park, nas proximidades de Washington. O ativista teuto-americano tem uma biografia turbulenta. Foi soldado de elite no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e depois virou um agente infiltrado, combatendo o desmatamento ilegal na Ásia e na África. Para ele, os verdadeiros criminosos não estão na Amazônia. A questão é de onde vem o dinheiro, de onde vem a pressão. Então descobri relativamente rápido que isso vem de países como os nossos. Hoje, Alexander von Bismarck é diretor da Agência de Investigação Ambiental, uma organização internacional que combate crimes climáticos e ambientais. Usando tecnologia de ponta, ele e sua equipe revelam as estruturas por trás da criminalidade ambiental. A agência expõe os negócios gigantescos feitos na floresta amazônica. Lucros astronômicos são obtidos ali não só com madeira, ouro e diamantes, mas sobretudo com pastos ilegais para gado. Ou seja, com produtos como carne, leite e couro que terminam no mercado internacional. É preciso reconhecer que uma criminalidade local está acabando com a floresta. A tragédia é que todos nós que não queremos estar envolvidos somos a fonte do capital que financia os criminosos. Trata-se de um mercado gigantesco. Anualmente, o Brasil exporta cerca de 500 mil toneladas de couro bovino. Quase a metade atende à indústria automobilística internacional. Para que carros tenham revestimentos em couro, estima-se que sejam necessárias as peles de 50 a 60 milhões de bovinos por ano.
Isso equivale a cerca de 300 quilômetros quadrados, mais do que a área urbana de Frankfurt. Essas imensas margens de lucro atraem inúmeros criminosos para a Amazônia. Ao mesmo tempo, aumentam os riscos para aqueles que querem revelar o que está acontecendo na floresta. Para descobrir de onde o dinheiro realmente vem, é preciso fazer pesquisas especiais com investigações em campo e processar muitos dados. Muitas vezes usamos tecnologias inovadoras e outros métodos, mas isso é algo tremendamente perigoso, sobretudo para a população local que quer salvar sua floresta. A luta é local, dos povos indígenas que defendem a floresta e o seu futuro. Apesar dos perigos, fomos atrás das raízes do problema no Brasil. Von Bismarck promete continuar a pesquisa com sua equipe em Washington. São Paulo, principal metrópole econômica da América Latina, é a primeira etapa da nossa viagem. Aqui encontramos Isabel Harari. A jornalista trabalha para a Repórter Brasil, uma agência de jornalismo investigativo. Ela acaba de voltar da Amazônia, onde fez suas próprias pesquisas. Quando falo sobre a destruição da Amazônia e as investigações que a Repórter Brasil está fazendo ao analisar as cadeias de suprimento, é fundamental ter cuidado. Estamos falando de muito dinheiro e de muitos interesses por trás disso. Isabel faz parte de um time que faz um documentário sobre o assassinato do jornalista investigativo Dom Phillips, que vinha reportando sobre os crimes ambientais na Amazônia. Em 2022, Dom foi morto a tiros num barco na selva. Dom sempre foi cauteloso, ele não era imprudente. Mas quando você fala da Amazônia e denuncia o desmatamento e a mineração ilegais, apenas estar no local é perigoso. Você tem alguma dica sobre o que devemos ficar atentos? Sim, há sempre alguém ouvindo vocês. Lembrem-se disso. Na despedida, Isabel nos dá ainda o contato de um colega que é da região e sabe como as coisas funcionam. Seguimos para a Amazônia, uma área quase 2 vezes maior do que a União Europeia. No aeroporto de Marabá, encontramos Yuri, o colega de Isabel. Hey, Yuri. How was the flight? Good. How's everything here in Pará? Daqui planejamos seguir de carro até Apitereua, uma aldeia remota na selva amazônica. Yuri calcula 2 dias de viagem para chegarmos lá, de carro, de barco e a pé. Parece que em Apitereua o desmatamento ilegal aumentou dramaticamente nos últimos anos. Queremos descobrir quem está por trás disso. O que vemos na beira da estrada não corresponde à imagem que muitos têm da Amazônia. Há pastos por toda parte e quase não há selva. Provavelmente, durante toda a viagem, não veremos quase nada da floresta que imaginávamos quando éramos crianças. O bioma mudou muito. Veremos muito gado, fazendas e algumas minas. A Amazônia mudou muito nas últimas décadas. E continua mudando. Passamos por várias queimadas, árvores destruídas e carbonizadas. Após 6 horas de viagem, chegamos a São Félix. A partir daqui, não há mais estradas. Yuri encontrou um barqueiro disposto a nos levar até Apitereua, subindo o rio Xingu. Aquele é nosso barco. Qual? Aquele com o toldo vermelho. O desmatamento ilegal impacta os indígenas em Apitereua. O povo Paracanã encontra cada vez menos alimentos na floresta e em suas próprias aldeias são ameaçados por criminosos. Apesar do medo, os líderes da tribo aceitam nos receber. Para entrar na tribo é preciso ganhar a confiança deles. Então, é uma grande honra. Isso significa que a gente tem a confiança deles, e isso é bom.
O Xingu é um dos principais rios da Amazônia. Muitos povos indígenas vivem em suas margens. Estamos indo mais devagar do que o esperado. A região atravessa uma seca sem precedentes. O barqueiro navega com cuidado para não encalhar. Estamos chegando em Aptereua? Sim, por volta de 10 a 15 minutos devemos ver o início do território de Aptereua à nossa direita. Depois de 8 horas, chegamos finalmente à aldeia dos Paracanã. A tribo permaneceu isolada até a década de 1970. Aqui é proibido explorar a floresta economicamente e é onde os Paracanã tentam manter sua forma de vida tradicional. Porém, exploradores criminosos entram cada vez mais em seu território. O líder da aldeia acaba de acolher refugiados de povoados vizinhos que foram ameaçados por homens armados. Mas eles também não estão seguros aqui. Essa ameaça que a gente tinha recebido antes, que a gente recebia mais ameaça durante esse tempo, o ano inteiro, né? Os conflitos na floresta estão mais frequentes. Como os indígenas, né? Somos caçadores. A gente caça mais o porcão, veado. Está mais difícil por causa dessas invasões, né? Que tem na nossa terra. Desde que os invasores entraram, a caça ficou mais difícil para nós. A caça estava cada vez mais se afastando, né? Iori nos convida para acompanhar os caçadores na selva. Para eles, essa é a melhor forma de nos explicar o impacto do desmatamento desenfreado. Antes, a gente tinha o suficiente. Pegamos da floresta só o necessário para nossa subsistência. Desde o início da invasão do homem branco na nossa floresta, passamos mais dias caçando. Enquanto os caçadores seguem floresta adentro, retornamos à aldeia para encontrar o Enatua Paracanã. Ela é a primeira mulher entre os líderes da tribo. Ela nos conta que alguns homens da tribo começaram secretamente a fazer negócios com os criminosos. Por isso, a aldeia decidiu colocar uma mulher no comando. O Enatua não se deixa corromper. Para o povo Paracanã, a floresta é tudo. A vida, nossa mãe, nosso pai, é a nossa casa, é o futuro das nossas crianças, do nosso povo. Aqui é um paraíso para nós. E se destruir tudo, já era, não tem mais. Já não vai resistir mais o ar puro que a gente precisa. Não somente os indígenas, mas como brancos, estrangeiros, indígenas, tudo em geral. Apesar da lei estar do lado dos Paracanã, a selva amazônica continua sendo destruída. A lei que os brancos fazem parece que não funciona. Eu queria só fazer a pergunta para vocês também, eu acho que é importante também. Será que a pessoa que está comprando o gado daqui do Teia Aptereua, que são ilegal, são culpados também para fazer essa destruição ou desmatamento na Teia Aptereua? Porque eles estão comprando, eles estão dando dinheiro para a pessoa. Mas quem são esses invasores que vêm destruindo a floresta indígena com seus rebanhos de gado? Eles trabalham mesmo para corporações internacionais? Voltamos a encontrar Alexander von Bismarck, que tem novas informações reunidas por seus colegas sobre os responsáveis pela atividade ilegal. Rick, o diretor da equipe, analisou uma quantidade gigantesca de dados, documentos de autoridades locais, bancos de dados financeiros e imagens aéreas. Ele pode comprovar o que os Paracanã vêm denunciando há tempos. Comerciantes ilegais estão acabando com a floresta numa velocidade incrível. Aptereua apresenta o maior índice de desmatamento em toda a Amazônia brasileira. E isso piorou nos últimos anos. Exato, especialmente nessa área. O desmatamento disparou. E analisando as imagens de satélite, podemos constatar que quase tudo virou pasto. Aqui conseguimos ver centenas de vacas, podemos até contá-las.
Através de imagens de satélite, análise de fotos e avaliações estatísticas, a equipe conseguiu identificar o procedimento dos criminosos. Nossas investigações mostram que os bovinos são transportados de uma fazenda para outra até serem vendidos para um matadouro. Isso torna muito difícil estabelecer uma relação entre a pecuária praticada nas zonas de desmatamento ilegal e as empresas de abatimento. Rick chama esse sistema de lavagem de gado, porque funciona como a lavagem de dinheiro. Todos os vestígios de transações ilegais são eliminados. Funciona assim. Uma vaca criada em terras desmatadas ilegalmente é vendida para uma fazenda fora das áreas protegidas. Por sua vez, esta fazenda vende o animal de maneira legal para corporações internacionais. A partir daqui, os produtos derivados como carne, leite e couro são introduzidos no mercado global. Assim, no final da cadeia, os consumidores na Alemanha também estão contribuindo para o desmatamento na Amazônia. Há muitas provas de que o problema é sistêmico. Há mais de uma década, a indústria agropecuária brasileira tem apresentado um alto índice de crescimento na região da Amazônia. Por toda a parte, brotam abatedouros e curtumes no meio das áreas desmatadas. Usando métodos de pesquisa inovadores, os analistas conseguiram mais detalhes, identificando suspeitos. Coletamos uma grande quantidade de dados sobre as permissões para o transporte de gado na região, que têm sido vitais para reconstituir as cadeias de fornecimento. Também conectamos essas informações com dados sobre o desmatamento e sobre a posse de propriedades rurais. Os indícios levam a várias fazendas de grande porte que, segundo o registro, pertencem a Cesareni e parentes, uma conhecida família de empreendedores na região. Voltamos à Amazônia para descobrir quem compra os produtos dessa família e verificar se existem realmente conexões com as montadoras alemãs. Aqui encontramos Yuri de novo. Ele tem más notícias. Tudo ficou muito mais perigoso desde a nossa última visita. Ele nos mostra algumas filmagens amadoras. Houve confrontos com a polícia durante tentativas de desarmar os criminosos e impedir a criação de gado ilegal em Aptereua. Muitos fazendeiros e policiais foram feridos. Essa é uma das complicações quando você investiga a ilegalidade na Amazônia. Um dos vídeos mostra um influente advogado dos fazendeiros filmando a ação. Esse advogado me disse que tem um avião particular para visitar a área, visitar as fazendas dos clientes. Isso mostra quão lucrativo é esse negócio. Nossa pesquisa também começou a incomodar. Esse mesmo advogado tem nos atacado nas redes sociais. Ele alerta seus seguidores e afirma que queremos prejudicar o país. Que estão chegando hoje. E aí eu fui consultar essa TV alemã, ARD, e para minha surpresa, é aquela TV que promoveu montagens de forma desrespeitosa, de forma até violando as prerrogativas, a soberania do Brasil. Estes caras são bem conectados. Qualquer notícia se espalha rapidamente. Não importa se é verdade ou não. Se quisermos entrevistar os fazendeiros, eles vão dizer não. Se eles só disserem não, é uma coisa boa para nós, pois no momento eles podem fazer coisas bem piores. Eles podem nos ameaçar, nos fazer mal. Temos que tomar mais cuidado. Mas Yuri também tem boas notícias. Ele conseguiu obter documentos do Ministério Público em Marabá. Um nome conhecido aparece repetidamente nas atas de investigações: César N. Contactamos em Marabá o promotor Igor Espíndola. Ele afirma que o problema é gigantesco. Só na reserva indígena de Aptereua, os investigadores encontraram, além de César, outros 80 suspeitos e mais de 60 mil bovinos supostamente ilegais. Foi muito trabalhoso, mas a gente teve
Assim, são muitos dados, né? São muitas GTAs, são muitos gados, é muita informação. O que a gente precisou foi desenvolver uma metodologia de tratamento desses dados. E depois uma conferência manual. Então, a gente passou esses dados por inteligência artificial, né? O procurador disse que suas investigações foram boicotadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que promoveu a exploração econômica da Amazônia. Com o novo governo de esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a situação mudou. Além disso, a União Europeia vem exercendo uma pressão crescente. Mesmo assim, para os investigadores locais, continua sendo uma luta de Davi contra Golias. Só que com o tempo, esse tipo de atividade econômica vai fazendo com que o dinheiro circule na região. Essas pessoas elas vão ascendendo socialmente muito rapidamente, né? Porque sai muito barato para elas. Se você invade uma terra, você não compra. Você consegue ali, em 2, 3 anos, sei lá, duplicar, quadruplicar o seu patrimônio. Essas pessoas elas se tornam pessoas importantes economicamente na região. E se aproximam muito do poder político. Parece crime organizado, não? É crime organizado. É como tratamos a questão legalmente. Atividades mafiosas no meio da floresta. E um sistema judicial que, por anos de inércia, mal consegue acompanhar o problema. Tentamos fazer contato direto com César, o fazendeiro mencionado nos documentos do Ministério Público e que também foi identificado pelos pesquisadores da Agência de Investigação Ambiental em Washington. Conseguimos localizar sua fazenda usando coordenadas geográficas. Queremos descobrir quem compra o gado dele, aparentemente ilegal. A caminho, somos forçados a parar. O terreno fica no meio de uma zona perigosa da Amazônia. A área é palco de agitações há dias. Decidimos contactar César de outra forma. No município de Tucumã, encontramos um homem que está por dentro do que acontece. Let's try. Parece que ele trabalha regularmente com César. Em que posso ajudar? Gostaríamos de falar sobre um fazendeiro. Conheço muitos fazendeiros. Estamos procurando César N. Ah, César, claro que eu conheço. Se vocês quiserem, podemos conversar no meu escritório. Mas não aqui no meio da rua. Vocês sabem como é, há ouvidos por toda parte. Não contávamos com tanta receptividade. Nós o seguimos e continuamos filmando com a câmera escondida. No escritório, ele pega o telefone para ligar para César e diz que o fazendeiro está em uma de suas propriedades. César não quer gravar entrevistas, mas conseguimos o seu número de celular. De repente, um outro homem entra no escritório. Ao descobrir que estamos interessados nos fazendeiros da região, fica furioso. Não sei o que vocês querem aqui, mas me parece tudo muito suspeito. Se vocês querem jogar lama em nós, fazendeiros da Amazônia, eu digo só uma coisa. Estou aqui há quase 40 anos. Governos passados queriam que a gente explorasse floresta. Não tinham estas baboseiras de proteção ambiental. Quando chegamos aqui, não havia estradas, nem pontes, nem eletricidade. Nós trabalhamos duro, criamos riqueza. Agora querem dizer que somos bandidos por causa disso. Muitos não concordam que grandes áreas da Amazônia sejam reserva natural, e isso dificulta o trabalho do procurador Igor Espíndola. Um histórico de ocupação também na Amazônia, que foi feito em cima de invasão, de fato. A gente só muito recentemente passou por uma redemocratização. Então a lógica de ocupação da Amazônia ainda é a mesma desde a década de 80 e de 70. As pessoas acreditam que terra pública é terra disponível. Apropriar-se de terras na Amazônia para lucro pessoal, se os cálculos do procurador estiverem certos, só o gado ilegal na reserva de Aptereua teria um valor superior a 50 milhões de euros. Num ponto de transferência de cargas, ligamos para o celular de César. Queremos saber para quem ele vende o gado ilegal. Ô, senhor César? Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Tudo bem com o senhor, senhor César? Do que se trata? Tudo bem. Então, senhor César, a gente está... César se dispôs a explicar o seu negócio, mas se mostrou irritado com nossas investigações.
Ele admitiu ter criado gado na reserva de Aptereua por muitos anos. Ele mencionou o nome de um dos seus compradores que nos chamou a atenção, um gigante da indústria de processamento de animais. Tá ok, então, Sr. César, muito obrigado, então, pela explicação, tá ok? Ele admitiu ter vendido gado para a JBS. Devido às investigações em curso, o nome dele está numa lista de embargo. Por isso, a JBS não está mais comprando o seu gado. Então a JBS está respeitando o embargo? O nome de César está na lista de embargo, mas não o do irmão dele, que deve continuar vendendo gado para a JBS. Os dois irmãos trabalham juntos. Quer dizer que o sistema continua funcionando e a JBS ainda compra gado dessa família? Bem provável. Durante anos, César e familiares fizeram negócios em grande escala com a JBS, uma das maiores empresas mundiais de processamento de animais. Registros oficiais de transporte confirmam as transações. Está cada vez mais claro: o gado criado ilegalmente em Aptereua é vendido através de fazendeiros da região para empresas de processamento de animais como a JBS. Assim, os produtos entram nas cadeias de suprimentos globais. A JBS exporta carne fresca, carne enlatada e couro bovino para o mundo inteiro. Segundo as próprias declarações da empresa, só no Brasil tem capacidade de abate de quase 30 mil bovinos por dia. Isso corresponde a 10 milhões de cabeças por ano, um número inimaginável. Apesar das vendas bilionárias, não há ninguém na empresa para conversar com a imprensa. Todas as nossas tentativas de estabelecer contato com a sede da JBS em São Paulo, seja por escrito ou pessoalmente, deram em nada. Mas não desistimos. Fomos sem aviso a um abatedouro da JBS em Tucumã, uma das dezenas de unidades da empresa na Amazônia. A família de César também entregou gado aqui. Você acha que alguém vai falar com a gente? Vamos ver. Depois de alguns minutos, apareceu um gerente. A gente está fazendo uma produção sobre negócios com gado, né? Passa no meu e-mail, faz a solicitação formal no meu e-mail e eu vou ver o que eu consigo fazer. Né? Aqui é só frigorífico, só abate ou tem curtume também? Não, aqui é só abate, só frigorífico. O curtume vai para onde? O couro vai para onde? Vai para Marabá. A história se repetiu na unidade da JBS em Marabá, a 200 quilômetros de distância. Também aqui só falariam se conseguíssemos uma permissão da sede em São Paulo. Mas a diretoria continuava sem nos dar resposta. Praticamente não há como entrar aqui. Não podíamos avançar pelos canais oficiais, mas conseguimos obter imagens exclusivas fornecidas por ativistas ambientais. Diversas vezes, nos últimos anos, eles conseguiram filmar unidades da JBS e outras empresas da região usando câmera escondida. Fazendo-se passar por empresários, os ativistas puderam gravar secretamente conversas delicadas com altos executivos da JBS. Esses europeus só sabem falar de árvores, árvores e árvores. A Alemanha, França, Noruega, todos dizem a mesma coisa. Temos que salvar a floresta tropical da Amazônia. No fim das contas, eles só estão preocupados com os próprios interesses. Após expor suas opiniões sobre proteção ambiental para os supostos parceiros de negócios, o diretor começa a falar de números de produção e relações comerciais. Tenho curtumes espalhados por todo o Brasil. Processamos 30 mil peles bovinas por dia. 90% da produção vai para o exterior. 90%? E para onde? Para a indústria automobilística, fábricas de calçados, empresas de mobiliário. Fornecemos para todos e atendemos a qualquer demanda. Por exemplo, fornecemos por mês dezenas de milhares de peças de couro para a Lear. Você deve conhecer. Eles fabricam assentos de couro para as grandes marcas automotivas. Essa é uma informação que indica uma ligação entre o desmatamento ilegal e a indústria automobilística internacional. Para comprovar os fatos, contactamos um dos ativistas envolvidos. Mas por que vocês foram disfarçados?
As empresas negam sua participação no desmatamento da Amazônia. Procedendo dessa forma, conseguimos conversar com insiders e descobrir o que realmente acontece nos bastidores. E o que você descobriu de importante? Conseguimos juntar muitas peças deste quebra-cabeça, identificando partes ocultas na cadeia de suprimento entre os abatedouros na Amazônia e fabricantes internacionais de assentos para carros. Dados oficiais de importação dos Estados Unidos confirmam que os produtos de couro da JBS são realmente enviados em grande escala do Brasil para os Estados Unidos. Geralmente chegam através do porto de Houston, no Texas. Só em 2023 foram mercadorias de dezenas de milhões. Quase todas as peles bovinas foram destinadas a fornecedores da indústria automotiva, sendo quase 2/3 para a Lear Corporation, que vende assentos de couro para o mundo inteiro, inclusive para a Alemanha. Mas isso não significa que essas empresas sejam responsabilizadas pelos crimes ambientais cometidos em sua cadeia de fornecimento. A nova lei de due diligence da cadeia de suprimentos passou a vigorar na Alemanha desde 2023, mas ambientalistas a consideram um tigre sem dentes. O Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento rebate as críticas. A ministra encarregada diz que um novo órgão foi criado para controlar as empresas. O Departamento Federal de Economia e Controle de Exportações possui amplos poderes para controle. Pode acessar documentos relevantes e inspecionar as empresas. Pode registrar queixas de ONGs, sindicatos ou das vítimas. As denúncias são fundamentais porque ajudam a olhar na direção certa. No entanto, durante o primeiro ano de funcionamento, o departamento não impôs nenhuma penalidade. E as vítimas, como os indígenas, não podem levar o assunto diretamente ao tribunal. A lei não prevê responsabilidade civil. Isso significa que as vítimas não podem processar diretamente. Garantir que as vítimas possam defender seus direitos e exigir indenizações por danos sofridos é um instrumento poderoso para fazer com que as empresas realmente respeitem os direitos humanos e a proteção ambiental. Os ambientalistas lamentam ainda que lobistas financeiros tenham conseguido obter maiores concessões dos legisladores em Berlim. Via de regra, as empresas não são obrigadas a controlar toda a sua cadeia de suprimento, mas só os fornecedores diretos. Isso significa que se um fabricante de automóveis obtiver do seu fornecedor a confirmação de que a origem do couro é legal, o assunto está resolvido. Todo o resto da cadeia de fornecimento permanece obscuro. Bruxelas quer impor regras mais rigorosas. A social-democrata holandesa Lara Wolters luta há anos para estabelecer uma diretriz em âmbito europeu que aumente a responsabilidade das empresas. A lei alemã diz apenas: verifique o seu fornecedor direto. Todo o resto está fora do seu controle. Com a lei europeia, estamos tentando dizer: se vocês tomarem conhecimento de algo errado, então vocês devem tomar providências, mesmo que o problema seja nos primeiros elos da cadeia de fornecimento. Já em 2023, a União Europeia sancionou uma lei sobre cadeias de suprimentos, proibindo mercadorias que possam estar diretamente relacionadas à destruição florestal. Lara Wolters quer ir mais além com a nova lei europeia. Ela já conta com o apoio da maioria dos estados da União Europeia, apesar da pressão enorme dos representantes da indústria. Em Bruxelas, o trabalho de lobby ocorre aqui, nestes corredores. É possível vir aqui e conversar com deputados envolvidos na iniciativa, tanto comigo como com outros colegas. Temos que tomar muito cuidado para que haja um equilíbrio entre a indústria, que vem nos dizer como ela funciona, e os cidadãos comuns, que geralmente têm menos voz. Queremos criar essa lei porque durante muito tempo a balança pendeu para o lado da indústria. Grandes multinacionais se aproveitaram disso, colocando os seus lucros acima dos seres humanos. Comprovamos o fornecimento de couro ilegal para fabricantes de automóveis alemães. Será possível descobrir em quais marcas e modelos o material é utilizado? Seguimos as pistas e vamos ao extremo sul dos Estados Unidos para visitar uma das muitas fábricas da Lear Corporation. Mas o fornecedor norte-americano não quis dar informações. Todas as nossas tentativas de contato, por escrito ou por telefone, não deram resultado. Os seguranças nos solicitaram a deixar as instalações da fábrica.
De volta ao hotel, contactamos um famoso especialista em cadeias de suprimento. Ele também se queixa da falta de transparência das empresas a respeito de seus fornecedores. Legalmente não há normas de transparência, nada. Por isso, as empresas norte-americanas quase não fornecem informações sobre suas cadeias de fornecimento. Isso não é frustrante? Eu dou um curso sobre esse tema aqui e os estudantes terminam o semestre deprimidos. Você acaba ficando cínico, porque as companhias dizem muitas coisas, mas não apresentam dados concretos que comprovem suas afirmações. Cadeias de suprimento são complexas e a maioria das empresas não controlam toda a cadeia. Isso não significa que elas não tenham a capacidade, mas precisariam se esforçar. Seguimos investigando sem o apoio da Lear. O fornecedor não quer falar conosco sobre seus negócios, porém, observando as bandeiras no exterior da fábrica, fica claro que a BMW é um cliente importante. A maior fábrica da montadora alemã de carros de luxo fica a só 10 minutos de distância em Spartanburg. Solicitamos um encontro e a BMW mostrou-se muito mais cooperativa que as outras empresas. O CEO da fábrica aceitou dar uma entrevista sobre o tema sustentabilidade e cadeias de suprimento. Somos o maior exportador de automóveis aqui nos Estados Unidos. 60% dos mais de 400 mil veículos que produzimos anualmente vai para o exterior. É lógico que a sustentabilidade é um dos elementos centrais em nossas operações e ações. BMW Made in USA. Aqui são montados 1.500 carros de luxo por dia, também para o mercado alemão. Muitos destes SUVs têm revestimento exclusivo de couro, seja nas portas, no volante ou nos bancos. O valioso material é instalado nos modelos X a cada minuto. Será que também vamos encontrar aqui couro produzido em áreas de desmatamento ilegal na Amazônia? Queremos saber do CEO qual é o papel dos riscos ambientais ao longo da complexa cadeia de fornecimento da empresa. A resposta dele é bastante vaga. A transparência na cadeia de fornecimento é uma questão chave para nós. É algo em que acreditamos. Temos transparência e nos orientamos nesse sentido. Para questões mais específicas, devemos falar com a sede em Munique, nos explica a assessoria de imprensa. Porém, apesar das promessas de transparência, a central recusou uma entrevista. Nossas pesquisas prosseguiram num restaurante à beira da estrada. Esbarramos em análises de mercado confidenciais e vídeos. O material prova que a Lear fornece assentos de couro legítimo em grande escala para fábricas da BMW no mundo inteiro. Outros fabricantes alemães, como Mercedes e Volkswagen, também estão envolvidos. Por fim, encaixamos todas as peças do quebra-cabeça da cadeia de fornecimento. Grupos criminosos destroem as áreas protegidas da Amazônia. O couro obtido da criação ilegal de gado nessas terras é introduzido no mercado global. Os produtos percorrem um caminho tortuoso em complexas cadeias de fornecedores, passando por fábricas de processamento de animais até as grandes marcas da indústria automotiva. No final da cadeia está o consumidor na Alemanha, que involuntariamente também é responsável pela destruição da floresta amazônica. Por e-mail, confrontamos vários fabricantes alemães de carros de luxo com o resultado de nossas pesquisas e ficamos aguardando resposta. De volta à Alemanha, observamos o elo final da cadeia, as concessionárias de automóveis de luxo. Richard Wagner foi eleito várias vezes revendedor BMW do ano. Ele sabe o que o cliente quer em termos de acessórios. O carro continua sendo um símbolo de status. O consumidor quer mostrar o que pode pagar. Para alguns, é muito importante que o couro seja confortável e natural. Outros, por princípio, exigem uma opção vegana. A nova alternativa é conhecida como couro vegano. Desde 2023, a BMW oferece também acessórios completamente veganos, mas são ainda produtos de nicho. O que você está segurando é couro legítimo. Nota-se pela sensação. Depois temos os acessórios em couro sintético, também disponíveis nas duas cores. O couro legítimo é de origem animal, e esta é uma opção mais sustentável. Esse cliente ainda prefere couro legítimo. O que temos aqui é couro legítimo.
É napa, um material nobre. A sensação é maravilhosa. Um material de alta qualidade, mas talvez de origem duvidosa. Nunca pensei sobre a proveniência do couro. Parti sempre do princípio que fosse produzido de forma legal e não em áreas ambientais ameaçadas. Se agora foi descoberto que isso acontece, eu gostaria muito de ser informado. Um desejo que o gerente Richard Wagner não escuta pela primeira vez. Às vezes temos mesmo dificuldades em dar explicações e tentamos buscar informações por conta própria. Em relação à transparência, temos ainda uma longa estrada a percorrer. Um claro apelo à sede da BMW, que pouco depois reage à nossa pesquisa. Nos últimos anos, já reduzimos continuamente a compra de couro da América do Sul. Tomamos ativamente as reportagens da mídia como chance de buscar, se for o caso, um diálogo bilateral aprofundado com fornecedores eventualmente afetados. Diálogo bilateral, se for o caso, o investigador ambiental Alexander von Bismarck exige que as empresas controlem com maior rigor toda a sua cadeia de fornecimento. É tremendamente injusto que aqueles que estão no meio da cadeia de fornecimento não sejam responsabilizados. Mas acredito que temos a população do nosso lado. Ela não quer ser cúmplice dos crimes ambientais. Enquanto isso, o desmatamento ilegal prossegue na floresta brasileira. Uma área equivalente a 5.000 campos de futebol desaparece diariamente na Amazônia. As vítimas não conseguem combater a invasão ilegal sozinhas. Elas só podem esperar que a 10.000 quilômetros de distância, quem está no outro extremo da longa cadeia de fornecimento assuma sua responsabilidade. Sou o único que está em pé, mas o resto que está lá por trás está tudo derrubado. E por isso que a gente está lutando para reflorestar tudo que a gente perdeu, para a gente garantir o futuro da nossa criança e cuidar também do nosso planeta.